Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu tive uma conversa muito gostosa com a professora Isa Aber sobre o que é ser um professor sonhadorista. E nós resolvemos compartilhar essa conversa com vocês e é isso que vocês vão estar vendo aqui com a gente hoje. Antes eu preciso dar vários informes para vocês. Primeiro, o projeto Profissões está no ar, já o segundo episódio subiu ontem. Eu espero que vocês estejam gostando e principalmente saboreando e aprendendo com essas novidades todas que a gente está aprendendo sobre várias profissões. Eu estou muito orgulhosa desse projeto, é um projeto que foi idealizado por um jovem, o Gustavo, que foi aluno, hoje é agente multiplicador. Nós somos só os instrumentos, a ferramenta para que tudo isso aconteça e chegue para vocês ganhando aí essa grande novidade. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês também é o nosso site, o site de História de Sonhos, além de ter se tornado agora .com mundial, também está no ar com uma nova identidade visual. Eu gostaria muito que vocês passassem por lá, conhecessem quem são os apoiadores. Eu gravei vários stories hoje mostrando algumas coisas, mas o site está muito completo, muito funcional e a gente só tem a agradecer o trabalho que foi desenvolvido aí pra gente. Viu só como mudou tudo, né? Eu disse para vocês que ia mudar. As redes sociais passaram por uma nova repaginação e isso é um trabalho que a GIM Marketing está fazendo para a gente com muito carinho, muita dedicação. Vocês já começaram a sentir as mudanças nas nossas redes, todas as nossas redes sociais hoje passam pelo gerenciamento da GIM e um trabalho em conjunto com a Elisandra. Mais novidades? Pois é. Olha, gente, é muita coisa para contar, é muita coisa acontecendo nos bastidores. Mas nós ganhamos mais duas novas psicólogas para o nosso grupo, a Ana e a Gabi. Vocês vão começar a ouvir esses nomes também. Também chegou aqui o Fabiano, que vai fazer as ilustrações dos nossos mapas mentais. O clube de assinatura provavelmente até o fim de março já está no ar para vocês. É muita coisa acontecendo. Aqui o dia não é fraco não, viu? E a noite também. Agora eu gostaria que vocês dessem bastante atenção para o que eu e a Isa conversamos sobre o sonhadorismo. Nós estamos trocando figurinhas para vocês, alunos, conhecerem o que é feito aqui, o que é feito também lá no Belém do Pará nos últimos 3 anos, e também para que vocês possam, enquanto alunos, mostrarem para os seus professores que é possível sim. E para vocês, colegas professores, poderem entender o processo da implantação do sonhadorismo. É simples, mas tem que ser praticado. É isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje nessa minha conversa com essa amiga que o sonhadorismo trouxe para a minha vida. Muito orgulhosa de ter ela nos nossos bastidores, nas nossas conversas, nas nossas trocas de informações. Você vai poder interagir sem problema nenhum, colocando a sua pergunta aqui no chat. Se gostar, já pega esse aviãozinho aí e compartilha para 2 ou 3 amigos. Você sabe que fazer o bem sem olhar a quem é o nosso lema. Temos que levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. Afinal de contas, as informações elas salvam vidas. E o que a gente vai conversar aqui hoje, muitos de vocês vão gostar. Também quero que vocês, depois de assistir essa live até o final, me façam uma grande gentileza, que é entrar lá no YouTube, no site do Colégio Marista, onde a Isa faz o trabalho dela tão muito bem, com uma equipe fantástica que aquele colégio pode proporcionar, um corpo docente incrível, e assistam o vídeo das experiências dela e dos alunos dela. Estou convidando vocês para isso, para que vocês possam visualizar, vislumbrar o que é ser sonhadorista. Também quero agradecer ao nosso querido Rui Loureiro por ser o mentor do projeto História de Sonhos e proporcionar tantas mudanças na minha vida, na vida dos meus alunos, na vida da Isa, dos alunos dela e tantas outras pessoas. Obrigado, sonhadorismo sempre. Vamos ouvir o que a gente conversou hoje? Em 2014, Isa, eu começo a ler as coisas que o Rui posta lá no Facebook do sonhadorismo e descubro o site. E descubro em 2015 um vídeo incrível da participação dele lá no Futurália. 2015, nesse mesmo ano, a Silvia Guerra me leva para assistir um palestrante
alternativo, que ensina de uma forma diferente, que eu ia gostar. Eu não sabia que era o Rui, que eu já via da internet, né, de ler os escritos dele. Ela não sabia que eu já lia coisas do Rui. Quando eu chego lá, me deparo com aquela pessoa incrível que você também tem a oportunidade de conhecer e que muda toda a história do meu projeto, que já era feito em sala de aula, tinha bons resultados. Nós conseguimos atingir até 47% da molecada naquela época. Para mim já era, sabe, já era obrigado Senhor, né? Mas aplicando as informações que o Rui decidiu compartilhar, hoje o História de Sonhos ele consegue desenvolver os adolescentes em até 83%, desde que os adolescentes façam as tarefas que a gente sugestiona durante 13 aulas formatadas. Aqui hoje a gente usa 3 metodologias juntas. Então eu pratico com eles o ver, ouvir e fazer. Eu pratico com eles a pedagogia Waldorf para promover a autonomia e todos os conceitos do sonhadorismo. Uso um pouco de andragogia para ensinar mais rápido, uso um pouco também da teoria U em si, mas 80% dos História de Sonhos é coração sonhadorista. 2017 tive aquele probleminha de saúde que, né, aí a gente passou por uma gestação muito difícil e que os jovens protagonizaram. Eles pegam e colocam em prática. O Gustavo é dessa turma que coloca em prática aquilo que eu ensinava em sala de aula. Como eu estava de licença, eles começam a fazer as palestras que eu não podia ir. E aquilo me emocionou muito. A própria escola ficou emocionada com a reação desses meninos, que resolveram ser grêmios, que resolveram se inteirar. Só um minutinho, Isa. Seu telefone, Isa. Que resolveram ser grêmio, que resolveram se inteirar das questões sociais da escola, dar voz a eles mesmos. E aí, nisso, quando eu volto para a sala de aula, eu me deparo com essa molecada já fazendo e acontecendo, e sozinho, e protagonizando. E aí, então, eu ligo pro Rui desesperada. Rui, eu fiz um negócio que eu não estou conseguindo segurar mais, porque eu queria escrever um livro contando o que esses meninos fizeram no ano de 2017. E eles não queriam isso. Eles queriam que a gente criasse canal no YouTube, contasse para os outros como era, esse tipo de coisa. E eu não me via fazendo isso, de verdade. Aí o Rui vai, me cata, me põe na cadeira sentada, né? Eu costumo dizer que quando a gente está no telefone, ele me põe na cadeira sentada do lado dele. E aí ele fala, não, Ana, não tem que segurar. Tem que deixar eles fazer, você estimulou eles fazer. E aí que eu entendi, Isa, que o que a gente faz enquanto professores sonhadoristas é muito maior do que a gente imagina, né? Eles se encontram, entendeu? Os jovens realmente se encontram. E aí nessa deles se encontrarem, eu deixei eles irem para o YouTube, montaram o nosso canal, a gente criou o site, tudo que você conhece hoje. Esses meninos, essa história eu queria que o Gustavo te contasse, porque ele tem uma visão muito particular sobre tudo isso. E aí o que acontece? Eu queria que ele te contasse tudo isso, porque é o que ele vem fazendo. Chegamos num ponto que, assim, eu não me preocupo com o que vai para a rede social, porque eu confio plenamente nessa garota que tem 18 agora, quando começou comigo tinha 15. Então, assim, eu não me preocupo com o que está sendo novo, a tendência na internet, eu me preocupo em produzir o que eles querem. Gustavo criou um projeto incrível chamado Projeto Profissões, que me deixa emocionada. Estou vendo ele agora fazer essas reuniões com profissionais, falando com gente, abre aspas, grande, importante, e com uma boa desenvoltura para isso. Um garoto que não conseguia fazer um seminário na sala de aula, porque tinha aí um nível de ansiedade absurda. E o sonhadorismo proporcionou tudo isso aqui, né? Proporcionou, inclusive, eu conhecer você, a nossa amizade, e eu me emocionar, Isa, de ver o que você faz aí no Belém do Pará, geograficamente tão longe de mim, mas ao mesmo tempo tão perto. E a gente trocar essas figurinhas de bastidores.
Então, aqui acontece assim. Mas e aí, Isa? Como é que acontece aí? Conta pra gente você, quem é você, como que você chega no sonhadorismo, o porquê ter sonhadorista, esse tipo de coisa. Bom, é, eu acho engraçado também esses pontos geográficos, porque eu estou no norte, você está no sudeste, parece que a gente pegou pontos estratégicos do país para poder, né, disseminar uma ideia. Assim, Ana, eu conheci o Sonhadorismo em 2017, já foi um pouco depois, né? No momento que você precisa parar, é o momento que eu entro. Eu estava passando por um processo muito complicado, não só pessoalmente, mas profissionalmente falando. Eu lembro que eu chegava na sala de aula, eu tinha nessa época algumas turmas de primeiro ano do ensino médio. E eu sempre trago para as minhas aulas coisas muito voltadas à realidade. Então, eu sou professora de língua portuguesa, então eu sempre procuro mostrar para os meninos a língua como algo dinâmico. E eu percebia nas minhas turmas, né, uma apatia gigante. Então, nada do que a gente fizesse, eu compartilhava aquilo com os meus colegas, e dizia, será que é só comigo? E todo mundo dizia, não, a gente não consegue criar uma barreira, uma coisa estranha, os meninos não conseguem interagir com a gente. Tudo que a gente traz para eles, então, sabe, faz, balança, mexe. Aí eu lembro que já era assim, já no segundo semestre, e eu já desesperada, né, cara, a única coisa que consegue levantar o ânimo desses meninos é quando eu faço uma gamificação de alguma atividade e trago um bombom para a sala de aula. É um absurdo isso. E aí eu comecei a pesquisar, né? Alguém deve ter pensado em alguma coisa, não é possível, em alguma coisa que tem para fazer. Eu não acredito nisso. A gente já estava entrando assim num nível de desespero, sabe? De caramba, será que sou eu? O que está acontecendo? E aí foi quando, é isso que eu digo, as coisas elas são o que são, sabe? Até num nível de magia, de, sei lá, sabe, de obra do destino. Eu tinha me reconectado muito com Portugal nessa época de 2017. E aí eu, procurar, né? Ideias de como salvar os meus alunos. Como me salvar, meu Deus. Como nos salvar também, né, Isa? Eu não lembro qual foi exatamente a busca que eu fiz, mas eu me deparei exatamente com o vídeo do Rui Futuralia. E aí eu já me deparei assim, com duas coisas que mexeram muito comigo. O Futuralia, que é um sonho meu, né? Depois da pandemia, se Deus quiser, eu estarei lá. E o sonhadorismo. E aí eu ouvi o Rui falando, fui pesquisando, fui lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ainda era muito pouca coisa que tinha na internet sobre o sonhadorismo. Aí você vai montando, cara, alguém pensou na resposta que todas as faculdades de educação pedem. É isso. Lá no Marista, a gente tem uma matriz própria, né, que é a matriz da rede Marista no Brasil, e tal. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com matrizes nacionais, tipo matriz da UNIR, matriz da ABNCC, logo depois, enfim, né? A gente está muito alinhado a isso. E aí eu dizia, meu Deus, a gente está com todas as respostas. É isso. E aí eu fui lendo. Sabe como eu queria saber mais, eu fui encontrar mais informações? Eu encontrei lá o contato, né? Aí eu disse, cara, eu vou mandar, vai que me responda. Alguém vai ter que me dar um material, não é possível que tenha. E mandei um e-mail que foi diretamente para o nosso Faptur. E aí, alguns dias depois, o Rui me responde, eu, né, disse, meu Deus, o cara respondeu, olha que legal. E a gente começou a trocar figurinha, eu fui contei toda essa minha angústia. E ele disse, Isa, eu parti da mesma angústia, estava com os meus alunos. E aí a gente foi trocando figurinha. Fizemos algumas videochamadas, ele me contou algumas coisas, me mostrou como é que era o projeto e tal. Disse, olha, visita tal site, lê tal coisa, nananá. E aí eu compartilhei com um colega meu, né, que é de uma outra área, de matemática, mas que compartilha comigo muito essa mesma visão de educação, essa ânsia, essa coisa toda. E aí, na época, nós dois, ele ainda eu não sou mais, nós éramos coordenadores de área, então a gente dividia muito tempo para diálogo, né, como é que a gente vai fazer com as nossas áreas e tal, minha área de linguagens, como é que eu vou conduzir, o que eu vou fazer para resolver problema X, Y, Z e tal, enfim. E aí eu compartilhei com ele
Jota, eu conheci um projeto, meu amigo, incrível. Eu fui contando para ele, narrando, e ele gostou muito. E, na verdade, Ana, assim, em 2017, eu já estava, deixa eu ver, há 5 anos no Colégio Marista. E eu sempre disse que eu cheguei lá, quem me contratou, eu sempre digo assim, quem me contratou foi Champagnat. E quando eu conheci a história de Champagnat, eu me senti muito motivada, sabe? Eu fiquei assim, muito inspirada. Eu disse, cara, a gente não pode ensinar de qualquer jeito, a coisa tem que ter uma filosofia, a partir do sonho. E o sonhadorismo, ele entrou assim, meu Deus, esse é o projeto que precisa entrar nesse colégio, porque a gente está aqui numa instituição que surgiu de um sonho de alguém. Sonhadorismo, sonho como empreendedorismo, tem tudo a ver. Isso precisa vir para cá. Só que a gente fica com medo, porque é uma coisa assim, muito além, é muito grande. Você fica, como pode fazer? Como é que eu vou dizer para o pessoal para a gente trabalhar os sonhos? E justamente conversar com esse meu colega foi a chave para isso. Porque no ano seguinte, nós estávamos trabalhando na mesma série, e aí chegou um momento do ano em que a gente estava muito desmotivado, a verdade foi essa. Nós professores, estávamos extremamente desmotivados, e a gente precisava de alguma coisa para a gente se salvar daquilo. E aí foi quando o Jota disse, Isa, bora fazer aquele projeto. Aí o sonhadorismo, ele disse, mas tem certeza agora? Eu disse, bora Isa, bora. A gente faz nós dois aqui, né? Ele me deu maior força, vai lá, traz tudo que tu tiveres, a gente se reúne, tu me contas como é que é e tal, e a gente pensa numa coisa juntos para fazer esse ano no terceiro trimestre. Eu disse, tá, bora lá. E a gente conversou, nós dois juntos alinhamos muito o sonhadorismo até a realidade do colégio. Quando a gente trabalha no colégio, a gente sabe que a gente precisa mostrar situações super conectadas e baseadas a matrizes. A gente tem que trazer uma situação avaliativa, com pontuação e tal. Então a gente conseguiu amarrar isso muito bem, né? No primeiro ano de sonhadorismo, nosso grande público, primeiramente para a coordenação e depois para os alunos e para as famílias, foi trazer o sonhadorismo como resposta a algumas competências das matrizes de linguagem e matemática do Enem. Então a gente costurou isso muito bem, a gente montou uma rubrica muito legal para trabalhar, e assim, o Rui já estava nas etapas de sonhadorismo em Portugal, e aí eu disse, não, vamos trazer algumas atividades que já acontecem e outras a gente elabora para corresponder às nossas necessidades aqui. E aí, à época, nós trouxemos o journaling, tudo parte do journaling até hoje. O journaling é o nosso start no sonhadorismo. E aí o Rui disse, não, Isa, pode usar o mesmo documento. A única coisa que eu faço é alterar para o português brasileiro, porque o pessoal é estranho, né? Mas aí, depois disso, a gente entrou com a questão do projeto de vida, e foi muito legal quando a gente trouxe, por exemplo, essas atividades alinhadas às matrizes do Enem, e deu super certo. O projeto correspondia a toda aquela situação que provas não conseguem corresponder, não conseguem mostrar. E aí a gente começou a trabalhar com os meninos nessa perspectiva, ainda um projeto muito pequenininho, éramos só nós dois, não quisemos trazer outros colegas, até porque a gente dizia assim, bom, é uma novidade, todo mundo tá olhando pra gente com uma cara de quem diz assim, esses dois ficaram loucos, né? Ô Isa, deixa eu fazer uma parte, assim, me perdoa, sem cortar o seu, deixa eu fazer uma parte sem cortar o seu raciocínio. Quando a gente diz para a escola, olha, escola, a gente tem um projeto, conhece um projeto, sabe de uma coisa que vai resolver os nossos problemas se a gente fizer direito, né? E nós gostaríamos de colocar, se nós fizermos direito, e nós gostaríamos de colocar isso na escola. A primeira coisa é encontrar resistência, né, Isa? Porque o sonhadorismo, ele é muito simples de ser praticado, porém, o resultado é tão impressionante que é difícil a gente fazer as pessoas acreditarem sem ver, né? Exatamente. E assim, como eu já tinha esse histórico, né, de ser a professora, lá vem a Isa, lá vem a Isa inventando coisa e tal, né? E o meu amigo, aí que é importante, eu acho que é importante você encontrar pares, né, parcerias que trazem o tom que o projeto precisa. Então, esse meu colega, ele foi assim, a gente conseguiu realmente unir forças, né,
para poder apresentar a coisa do jeito que ela tinha que ser apresentada na época. Então a gente tentou fazer um projeto enxuto, porém priorizando as prerrogativas do sonhadorismo, que é o inspirar, motivar, a questão da conexão com as próprias paixões. E a gente viu que essa conexão com as próprias paixões foi de fato o que fez com que a coisa funcionasse. Por quê? Porque a gente organizou a coisa assim para a escola, né, com rubrica, tudo bonitinho, a data é essa, o cronograma é esse, a pontuação é essa, critérios de avaliação serão esses. E não é fácil a gente fechar critérios de avaliação para um projeto como Sonhadorismo, né, mas a gente, enfim, a gente conseguiu fazer. Em seguida, a gente foi atrás desse convencimento, né, da gestão, e eu lembro que a gente passou quase 1 hora na sala da nossa coordenadora da época, que não é mais. Foi mais ou menos... Justamente mostrando para ela a validade daquilo, o quanto aquilo ia agregar à escola, o quanto aquilo correspondia à filosofia da escola. E a gente tinha um projeto super bem amarradinho, com introdução, objetivos definidos, toda aquela burocracia de projetos, né? A gente ia atacando justamente naquele fraco que a gente sabia que a escola precisava. Olha, a escola precisa trabalhar isso aqui, essa competência, e esse projeto está aqui, ele vai trabalhar dessa forma. É assim, assado. Olha, isso aqui tem tudo a ver com a matriz marista. Olha aqui como ele fala, olha, Champagnat fala aqui, na matriz tem isso aqui, e competência tal, né? Com todas essas prerrogativas, com todas essas bases, a gente ainda encontrou uma resistência muito grande. A gente fez, na verdade, porque, como a gente diz por aqui, a gente se fez doido, né, e foi embora, sabe? E, na verdade, o segundo passo foi convencer os alunos, né? Alguns alunos olhavam com curiosidade, mas muitos alunos olhavam aquilo como que, caramba, a gente está no 3º trimestre, vai falar de sonho para mim, e a gente mostrar para o menino, de desmistificar essa ideia do sonhar. Sonhar não é uma coisa de, eu vou sonhar, eu vou puxar na maionese. Não, mas o sonho como uma motivação, uma força motriz que a gente tem, que muitas vezes a gente esquece. E o nosso objetivo era justamente essa reconexão. A gente tinha algumas variáveis previstas, outras, obviamente, a gente sabia que a gente ia se deparar com coisas que a gente não tinha previsto, e como foi isso que aconteceu. E uma das coisas que nós não havíamos previsto, que foi incrível, foi o crescimento dos alunos logo após o primeiro passo, que foi o journaling. O journaling é um questionário simples, mas que mexeu de uma maneira tão intensa. Então a gente sabe que em grupos de jovens, em grupos de todas as idades hoje, mas assim, em grupo de jovens a gente tem muitas pessoas com problema de depressão séria, com problema de ansiedade, com problemas, né? E de repente a gente via essas pessoas que estavam tão afastadas da escola por esses problemas retornando. E eles chegavam com a gente e diziam assim, professora, eu passei 3 horas pensando numa pergunta, eu não conseguia sair, eu não conseguia responder aquilo, isso mexeu muito comigo. E aí depois a gente foi conversar a respeito, né, e muitos diziam que nunca tinham parado para pensar naquilo, nunca tinham parado para pensar em quem eles admiravam, nunca tinham parado para pensar no onde eles estariam e como daqui a 3 anos, daqui a tanto tempo e tal. Nunca tinham perguntado isso para eles, né, isso daí era uma fala unânime. E a gente concluiu o projeto no tempo e do jeito que nós havíamos proposto. A nossa preocupação era essa, mostrar para a escola que era possível, que existia um caminho e que esse caminho estava no projeto. E a gente fez isso daí. Ao final do ano, diferente do que tu viste, Ana, agora, né, que foi essa live que a gente fez no final do ano passado, eu vou chegar lá, mas no primeiro ano, a primeira finalização do Sonho Aqui foi, a gente invadiu a semana de matemática, porque o João, como coordenador, disse, não, bora fazer na semana de matemática. E aí a gente abriu espaço, literalmente, no salão mor do colégio, né, o colégio marista aqui em Belém, como em outros lugares do Brasil. Ele é de um prédio muito antigo, muito bonito. Tem um salão, que é o Salão Vermelho, em que tudo acontece lá, né, um salão, é um lugar antigo, um negócio lindo. E aí, os estandes de matemática estavam espalhados, os meninos, e de repente invadiu ali o 9º ano, desceu todo mundo,
né? Ficou ali todo mundo em roda. E aí o Jota disse, Isa, tu vai pro meio da roda, tu vai segurar a cápsula do tempo. Eu disse, eu vou ficar lá no meio, é tu que vais. A gente fez essa cápsula do tempo, que era justamente onde os meninos depositavam uma carta que eles escreveu para o seu futuro eu, que era para eles saberem em 3 anos, né? Que era justamente as vésperas do Enem, do vestibular, da saída da escola e tal. E a gente fez uma breve oração, uma breve canção, claro, tem que ter música, né? Choraram muito, foi choro, 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 e quem passava em volta era muito engraçado, era muito curioso, porque as pessoas passavam em volta, né, que estavam ali de passagem, ou a própria coordenação, que foi olhar, bora ver o que eles estão fazendo. Não, ninguém conseguiu ficar imune àquilo, sabe? Foi contagiante. E assim, ao final, os abraços que a gente ia recebendo dos alunos, aquela movimentação, foi uma coisa muito natural. E o colégio viu naquele dia a potência, o que aquele projeto vai ter com os alunos. Então eu digo assim, que na verdade a força do projeto ter continuado veio dos próprios alunos, como você contou, né, aí na História de Sonhos. E foi a grande argumentação para a permanência do projeto nos anos seguintes na escola. E aí, assim, a gente vai entrar agora no 4º ano de projeto. Cada ano foi um ano diferente. No ano seguinte, o Jota já não estava comigo, mas entrou uma colega minha que estava olhando tudo ali de longe, e ela já estava super curtindo a história, e ela disse assim, Isa, eu quero, no final de 2018, ela virou para mim e disse, Isa, eu quero participar contigo ano que vem, eu tô contigo. Aí eu disse, então bora. Aí ela disse, eu quero trazer espetáculo. Aí na hora, né, a gente vai pensando assim, o que vai acontecer? Eu disse, poxa, é a parte do empreendedorismo que a gente vai trazer, vai ser na construção do espetáculo, então vamos lá. E assim, nesse tempo, né, a gente foi enfrentando algumas resistências várias vezes, meu Deus do céu, a coisa não, como é que as pessoas não entendem isso? E dizer, tem que ter paciência, Isa. Tem que ter paciência, a coisa ela vai se disseminando. O sonhadorismo é assim, não é um projeto que a gente vai puxar ninguém, diferente de muitos projetos de escola, né? O que é um projeto da escola? Geralmente é aquele projeto que é formatado e diz assim, olha, interdisciplinar, vai ser história, geografia, língua portuguesa e matemática, vocês vão trabalhar juntos. E o professor, muitas vezes, acaba se virando para encaixar aquilo na sua rotina, no seu roteiro, e a coisa vai passando e vai, mas, enfim, no final, tá aqui, tá feito. Diferente disso, o sonhadorismo, eu digo assim, que é um projeto que não é para inglês ver, é um projeto que a gente vivencia, e a cada ano, né, Ana, eu tenho certeza, tu tens essa mesma sensação que a cada ano que a gente vai passando, nós vamos aprendendo, a gente vai se desconstruindo e reconstruindo, é um processo, a questão da teoria U, né, que você passa do desapego, vai lá embaixo, sai tudo e volta reconstruindo tudo, a gente passa isso todos os anos, e cada ano é um desafio diferente. Eu lembro que no ano seguinte, eu já entrei na sala de aula, os alunos, Isa, e o sonhadorismo? E eu te confesso que em 2019 eu já estava meio desanimada. Cara, não sei se eu tô a fim de passar por tudo isso, não. Sabe? Era muita coisa contra. E eles vieram, não, bora. E eu tinha na época uma aluna que era repetente, ela dizia assim, ela espalhou para todo mundo o que era aquele projeto, né? Ele é maravilhoso, ele me transformou, e pronto. Aí, né, aquilo ali se alastrou. Fizemos. Foi o primeiro ano de movimentação cultural, né, 2019, foi incrível. Eu e a professora Manuela no final, a gente chorava da metade do espetáculo em diante, sabe? A gente saiu de lá com cara inchada de tanto choro, e a gente ouvir os nossos alunos irem pro palco, sem ninguém mandar, sabe? E falar da importância dos sonhos. Foi uma coisa assim incrível, a gente olhar aquele menino que passou desde o 6º ano, desde, de pequenininho, lá na última mesa, na última cadeira, sabe? Fazendo o possível para não ser notado, de repente aquela pessoa ocupa o lugar de protagonista, aquela pessoa é o coreógrafo, aquela pessoa definiu como vão ser as músicas, como é que vai ser a organização, a pessoa lidera tudo. Então isso daí, essa parte do processo,
Eu acho que assim, é o que mais nos anima, o que mais nos ensina, o que mais traz para a gente enquanto força, enquanto aprendizagem, enquanto tanta coisa. E o Sonhadorismo acaba sendo realmente um projeto em que a gente vivencia tudo junto, né? Esse ano, o meu grupo de nono ano, né, esse projeto ele acontece no nono ano, por enquanto, por enquanto. E ele traz justamente essa prerrogativa de que, por exemplo, formar grupos, né? Como é que é formado o grupo no sonhadorismo? Aí eu comecei a rir quando eu fui responder isso. Eu disse, olha, nunca tinha me perguntado, mas eu já tenho a resposta para ti. O grupo é formado a partir do que você gosta de fazer. Aí, como assim? Né? Eu digo, por exemplo, se a gente estiver no momento de espetáculo, se for essa a nossa ação, você vai ver o que você vai fazer. Tem gente que ama ir para palco, que ama dramaturgia, que ama dançar. Mas tem gente que odeia isso, mas que adora escrever um roteiro, adora fazer direção, adora olhar para fotografia, adora organizar cenário, que traz tanto conhecimento de tecnologia que a gente pode aproveitar fazendo, inclusive, possibilidades que a gente nem pensou. Aí eles ficam assim, mexidos com isso, né? Porque antes a escola nunca trouxe essa oportunidade de vai lá, você vai fazer o que você quer, o que você gosta. E é um fazer o que quer e fazer o que gosta de forma consciente. Não é você chegar e dizer, faz qualquer coisa, não é uma coisa, não é isso. Mas é você ter consciência. Então, o projeto, né, ele faz esse caminho de oportunizar a consciência, né? Esse ano eu até mandei para o Rui já o projeto, a gente deu nomes para cada fase. Esse ano de 2021 a gente vai finalmente concretizar 2 sonhos meus nesse sonhadorismo do Colégio Marista, que é o primeiro, trabalhar o ano inteiro com esse projeto. Então ele começa agora e vai até o final do ano. Até ano passado a gente só fazia no terceiro trimestre, agora vai ser o ano inteiro. E a segunda coisa é que a gente vai trazer a parte de inovação e tecnologia como um departamento do projeto. Isso é incrível, Isa. Conta isso, porque isso é incrível. Isso eu não tenho aqui ainda no História de Sonhos, vai. O que eu posso contar, porque a gente ainda está em algumas negociações, né? Então, por exemplo, esse ano, os meninos começam no processo de imersão no projeto, a conexão, é o que a gente chama de autoconhecimento e projeto de vida. Então, você parte sempre do journaling, e aí a gente vai trabalhando naquela... É muito próximo ao projeto como ele acontece em Portugal aí, né? E eu gosto muito de falar isso para os meninos, porque eu acho que é legal quando a gente se olha assim, a gente se conecta com o mundo e a gente vê que o mundo não é tão grande como a gente pensa que ele é, mas que a gente está muito próximo quando a gente tem ideias parecidas, sentimentos parecidos, níveis parecidos de consciência, né? Então, assim, eu gosto quando eles se veem próximos a pessoas que estão do outro lado do oceano, mas próximos em conexão de consciência. E aí a gente trabalha, né, essa imersão e vai a parte do, vamos lá, trabalhar a questão do calendário anual, vamos ver o que vai acontecer daqui a 3 anos, o que a gente pode projetar, o que a gente não pode, o que a gente deseja, a partir dos nossos sonhos, o que a gente quer realizar, o que a gente pode fazer para a realização daqui a 3 anos. E a gente vai trabalhar essa ideia de projeto de vida, chega lá na cartinha para o futuro eu, a cápsula do tempo, que é um ritual, é um negócio assim. Inclusive, esse ano vai ser a primeira cápsula, a primeira abertura da primeira cápsula, na verdade, né? Que é o nosso primeiro grupo de sonhadoristas que está saindo agora pro Enem. E eles já entraram, como o Jota agora é do terceirão, então a primeira aula, a aula de estreia do terceirão já foi com a cápsula do tempo, e eles piraram. Ano passado, numa live que a gente fez com o Rui, muitos participaram, né, mandaram perguntas e tal, e Isa, meu Deus, esse projeto não sai da minha cabeça, até hoje, quando veio a pandemia. A cápsula, eu acho que ela é o ponto maior, assim, eu estava falando, inclusive, ontem, da minha primeira turma, eu tenho o Leonan e a Tamires, que estão no História de Sonhos até hoje, eu não consigo nem mandar eles embora, eles ficaram. Né? Eles ajudam como podem, colaboram do jeito que pode, cada um à sua maneira. E ontem o Leonânia estava me lembrando, né? Porque a primeira cápsula do História de Sonhos foi feita em 2015 para ser aberta em 2020, em setembro, na Escola Rui Rodrigues, durante a festa que a escola faz do aniversário. E por conta da pandemia nós não pudemos nos reunir. Eu cheguei a pensar em muitos momentos de abrir ela virtualmente, numa sala de Meet, mas Isa, não ia ter o mesmo sabor.
Então eu reuni alguns alunos em setembro do ano passado e combinei com eles que assim que terminar a pandemia, a escola liberou, independente da data da festa, nós vamos nos reunir para fazer a abertura da cápsula. E ontem, uma conversa paralela com o Leonan, ele me disse assim: Ana, eu tenho certeza que na minha carta eu escrevi que eu ia ser educador social em algum momento, mesmo que voluntário. Hoje eu sou de profissão, não é nem voluntário, de profissão. E aí eu fiquei muito curiosa, né? Eu queria ir lá abrir a cápsula, porque eu tenho guardadinha aqui comigo. Eu falei, ai Deus, mas eu não posso, porque esse é o momento deles, não é o nosso. E ontem eu cheguei a ir lá e pegar a cápsula na mão e olhar e falar, eu acho que tinha mesmo um educador social aqui dentro. O Leonan está se formando em psicologia e uma das coisas que eu lembro de paixão, assim, que ele tinha a vontade de ajudar o maior número de pessoas possíveis, mas ele não tinha uma profissão definida. E a família em si queria que ele se formasse em engenharia. E não era a praia dele, então ele sofria com isso. Ele sofria com isso, da família estereotipar o tipo de profissional que ele ia ser no futuro. E o projeto pôde proporcionar para ele esses pensamentos, o journaling. Aqui eu não uso tantos termos em inglês, eu vou traduzindo para eles, até porque eu sou da rede pública e meu aluno na rede pública tem um conhecimento muito mínimo do inglês. Então, no História de Sonhos, a gente vai traduzindo para eles muita coisa. E quando eu peço para eles escreverem sobre os sonhos e faço as perguntas do journaling, mas no formato em português, 100% em português do Brasil, eles se estranham, porque eles nunca pararam para pensar naquilo na verdade. Ou então eles se chocam, porque eu tenho em sala de aula, acho que isso acontece com você também. Vamos pegar aí a profissão engenharia mesmo como alvo, né? Eu tenho alunos que querem ser engenheiro, mas sequer sabe que a engenharia tem 37 áreas diferentes de aplicabilidade. E aí, olha para você ver esse ano, que incrível. O Gustavo pegou essa sacada lá atrás, como ele está no ano de escolher a profissão no vestibular, se vai fazer vestibular, não vai, ele ainda está muito indefinido, ele pegou essa sacada e ele criou dentro do História de Sonhos um projeto chamado Projeto Profissões, onde ele vai apresentar 10 profissões para os alunos, e o mais legal que ele pôde apurar assim, ele está indo atrás do profissional da área, ele vai mostrar a aplicabilidade da profissão, ou seja, tá bom, você é geógrafo, e aí? Você é só professor de geografia ou você pode ser outras coisas também? E aí ele vai mostrar isso no projeto Profissão, ele vai mostrar as dificuldades da profissão que a pessoa escolhe e os benefícios dessa profissão. E ainda conseguiu, com os primeiros profissionais, formatar uma roda para os futuros candidatos àquela profissão fazerem perguntas para um profissional da área, que é como o Rui faz comigo, como eu faço com o Rui. Eu sento, Rui, eu tô com dúvida nisso. E aí, calma, Ana, senta aí, vamos conversar. Porque o sonhadorismo alimenta isso na gente, né? Quando a gente coloca o sonhadorismo aqui no História de Sonhos, nós tínhamos muitas dúvidas. Isa, você não tem ideia da quantidade de dúvidas que eu, Ana, tinha. Porque para mim era tudo muito novidade. Algumas coisas eu conseguia fazer naturalmente, já era meu, e eu nem sabia que isso era ser sonhadorista, mas um tanto de outra coisa tem técnica para ser feita, né? Tem uma métrica para que você possa desenvolver e aplicar. E ao colocar essas métricas em prática, essa metodologia em prática, eu pude ter uma experiência muito melhor com os alunos, um aproveitamento muito melhor. Tanto que no começo é a professora maluca, né, que chega falando de uma coisa que eles não querem nem falar direito, e de repente é a aula que eles querem ter, né? É a aula que eles querem ter. Quantos colegas professores nessa caminhada achavam maluquice a gente sentar para ouvir o aluno enquanto pessoa, no todo, independente dele ser o aluno 10 da chamada, o 15 da chamada, vermelho ou azul. Aqui em São Paulo a gente usa vermelho ou azul, né? 5, 10. Então não é isso que a gente olha a pessoa e promove para ele o potencial que está ali, quietinho, adormecido, nem ele sabe, mas quando ele encontra e joga isso para fora é incrível. Eu me lembro de um ano que um aluno nosso, Isa, ele me fez uma pergunta que eu acho que eu nunca vou esquecer.
porque essa pergunta me gerou uma aula inteira. Eu construí uma aula inteira só para explicar isso para o garoto. Ele disse assim para mim assim: eu não me conformo. A história era assim: nós estávamos nos apresentando individualmente para os grupos, criando essa afinidade, né? E a fala de uma garota foi: eu nunca recebi um abraço gostoso. Aquilo incomodou ele. Ele, o terrível da sala, aquele que ninguém quer dar aula porque é bagunceiro, baderneiro, era o jeito dele de ser. E aí o que acontece? Ele levanta do fundo da sala, vai e abraça ela. Quando ele abraça ela, eu dou nome fictício para as coisas que acontecem para não expor os alunos. Então os nomes que eles conhecem é André e Giovana, né? São os nomes fictícios que eu criei para esses dois alunos dessa história, dessa experiência que eu nunca vou esquecer. Quando ele abraça ela, e ele é o marrento, o briguento, sabe? Aquele que é o forte, que não chora nunca na frente dos outros. Ela chora, porque ela sentiu o poder do abraço sincero. E por ela chorar, ele também se emocionou. Então, assim, aquele menino que todo mundo tinha estereotipado, e até ele mesmo era convencido disso, naquele dia acabou, desmistificou, é outra pessoa, tanto ele quanto a garota. E aí, ele me faz uma pergunta assim: Ana, por que eu, sendo como eu sou, e ele quis classificar assim, eu sendo arteiro, baderneiro, eu ganho um abraço sincero, e ela sendo tão especial não tem abraço sincero? E aí nós criamos aqui dentro uma aula chamada O Abraço, para explicar o benefício de você fazer um abraço sincero com outra pessoa. Por quê? Por causa dessa situação que a gente viveu dentro do sonhadorismo. Então são coisas que a gente não paga, né, Isa? Não tem jeito. Esse último ano seu aí no Marista, 2020, Isa, eu chorei, primeiro que eu assisti do começo ao fim, eu não tinha como parar de assistir. A ideia era começar a ver, eu tinha um outro compromisso, eu não ia terminar, mas eu me atrasei porque eu não tinha como parar de assistir. Eu chorei em vários momentos. Rolling Stones eu chorei demais, meu Deus! Como que eles conseguem criar essa afinidade da pessoa para modelar, né? Não modelar de cópia, modelar de alvo, né, Isa? O que é muito diferente. Olha, fulano talvez fosse um Zé Ninguém, mas ele brigou e venceu assim. Eu posso, eu também posso. O quanto que eles se empoderam disso, né? Conta pra gente, Isa, esse último, porque assim, se eu daqui me enchi de orgulho desse tanto, só de ser sua amiga e ver o que você fez aí, como é que foi pra vocês aí? Bom, acho que antes de falar isso daí, eu queria só fazer um comentário em relação à tua fala, que assim, na verdade, o sonhadorismo, ele é muito nessa coisa da gente se desconstruir, se reconstruir o tempo todo, e a gente fazer parte desse processo. Então, por exemplo, a Isabela, de 2017 para cá, ela também é uma pessoa diferente, também por conta das experiências do sonhadorismo. Sim. E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Eu digo para eles assim: eu não vou dizer para vocês que em dado momento da minha vida, em alguns momentos eu não esqueça ou eu não comece a duvidar da validade e do quanto realmente a gente tem que acreditar nos sonhos. Mas todas as vezes que eu penso nisso, imediatamente, mesmo que eu tente controlar, eu lembro do sonhadorismo, eu lembro das premissas, eu lembro de coisas que eu venho vivendo. E aí a gente não tem como desistir depois que a gente se coloca nesse processo todo, né, de sonhadorismo e tudo mais. Valentina, e eu acho que isso acontece muito com muitos deles também, né, um processo, acho que é comum, a gente divide isso daí. E assim, ano passado, a gente teve, por conta, eu sempre digo assim, a pandemia, ela tem sido uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo tem um lado dela que é o lado professor, né? Como, não vem dizer que é um lado professor sim, porque a partir disso a gente precisou realmente usar a nossa criatividade e criar estratégias. E o ser humano, ele é muito criativo, só que o ser humano também gosta de ficar na zona de conforto. A gente precisou sair dessa zona de conforto, né? E isso fez com que, por exemplo, esse ano a gente conseguisse o tão sonhado encontro com o Rui Loureiro. A gente disse: Rui, tu vem pra cá, bora.
sei o quê, vai fazer uma visita no Brasil, bababá, né? E a gente eu tentava ver, vislumbrar onde que eu poderia buscar apoio, né, financeiro, patrocínio para trazer o Rui Loureiro para cá e tal. E aí eu dizia para ele assim, cara, a gente conseguiu isso. A pandemia fez com que a gente conseguisse esse sonho por conta da live, né? A live que se instaurou como uma grande ferramenta. E nessa live que nós fizemos com o Rui ano passado, ele fez um comentário que no dia me incomodou, mas incomodou de uma forma positiva, tanto que eu fiquei com aquilo reverberando na minha mente. E eu acho que foi graças a isso que a gente conseguiu chegar ao resultado que foi filmado lá no dia 11 de dezembro. Eu vou dizer assim, né? Ainda sobre a teoria U, enfim, algumas outras premissas. Esse assim, a gente precisa aprender a desapegar. A gente tem que aprender a desapegar. Tipo, não é porque o meu sonho é ser isso que eu preciso perseguir. Eu não vou perseguir o sonho. Porque de repente pode ser que amanhã isso não seja mais o meu sonho e esteja tudo bem. A gente tem que desapegar dessas coisas que a gente acredita. Não, eu tenho que fazer, eu vou atrás. E por mais que nós me incomodou, porque puxa vida, então eu tô fazendo tudo errado, porque eu tô falando de projetos de vida. E depois a coisa foi se esclarecendo, eu fui entendendo que na verdade não é isso. Mas é você ter, acima de tudo, essa sua capacidade de se desconstruir e reconstruir o tempo todo, de não se perder. Porque a partir do momento que você se apega a uma ideia fixa, e de repente essa coisa dá errada, como ano passado, né, que a gente se planeja e a pandemia vem de negativo, não tem acordo, acho que casa. A gente precisa aprender a negociar dentro da gente e a reestruturar e refazer a rota. Que nem o Google Maps, né? A gente se perde e rapidamente faz a rota, refaz a rota e volta pro caminho. Então, que caminho é esse? O caminho do nosso coração, é o caminho daquilo que nos faz feliz. E durante o ano passado, eu aprendi. Primeiro o Rui falou, eu fiquei incomodada, que eu fiquei pensando muito tempo sobre aquilo. E logo em seguida, incrível, achei isso incrível. Porque logo em seguida foi exatamente o que nós vivemos. A gente já tinha iniciado o processo de sonhadorismo, né? No sentido de que os alunos, mais uma vez, eu entrei na sala de aula e a primeira pergunta, depois de me reconhecerem, que eu já tinha sido professora deles, né? Eles não sei o quê. Logo em seguida, e o sonhadorismo? E o sonhadorismo? E o sonhadorismo, já que o ano passado, o ano de 2019, tinha sido um grande sucesso, eles tinham, né, ficado enlouquecidos, eles já chegaram com ideia, não sei o quê. Eu disse, gente, vai ter o sonhadorismo, a gente vai chegar lá. Só que veio a pandemia, a gente foi, né, vivenciou toda aquela situação de reestrutura digital, e aí nos bastidores a gente se perguntava, e o sonhadorismo? Como é que a gente vai fazer o sonhadorismo? Online, como é que vai ser? E isso a gente vai conversando. Eu cheguei a escrever um projeto Sonhador de 2020 junto com um colega, com colegas e tal. Né? A gente conversa, vem daqui, vem dali. Até que no segundo semestre vem a possibilidade das aulas híbridas em setembro. E a gente volta com o sonhadorismo, já próximo ali do formato de 2019, mas pensando, né? A gente não tem como fazer espetáculo, porque espetáculo precisa de gente no palco, de gente na plateia, e isso é impossível hoje. Como é que a gente vai fazer? E aí a gente foi conversando, e o processo de diálogo, ele não foi um processo fácil, porque eu tinha minha colega, né, que assim, estava naquela ideia do espetáculo. Para ela eu sei o quanto foi difícil ela desapegar daquilo e trazer esse espetáculo para o formato que a gente conseguiu fazer. Ainda se insistia nessa ideia do espetáculo, até que os meninos foram, definiram temas e não sei o que, se animaram e vão fazer, vai ser assim, a gente pensa, o protocolo vai ser esse, a gente vai fazer desse jeito, nananã. Já sabíamos que seria em formato de live, mas nós estávamos pensando que essa live poderia acontecer, como alguns espetáculos já estavam acontecendo em Portugal, inclusive, né, de trazer assim, poucas pessoas no palco, tipo 2, 3 pessoas, e não tinha plateia, era tudo filmado. Só que era ao vivo. Porém, veio um decreto dizendo que nós deveríamos voltar 100% às aulas remotas. E aí, Ana, tu pensas o que foi a cabeça desses meninos, já com todo o roteiro definido nessa ideia, nessa concepção. E aí eu falei para eles, disse, o que eu disse para vocês no início? A gente precisava pensar em plano A, B e C. A gente não está no período estável.
Então a gente vai repensar isso daí. É óbvio que quando a gente fala isso para um adolescente de 9 anos, alguns não têm a maturidade, como a gente adulto não tem muitas vezes, né? De, tudo bem, bora refazer. Eles ficaram muito chateados, ficaram muito desestimulados, enquanto que outros rapidamente pegaram então para fazer, bora, refizeram o roteiro todo, mal pararam para pensar e transformaram a história, o que eles queriam para os protocolos, para as realidades que a gente tinha. E nisso a gente foi se aproximando, mas também respeitando algo que a gente coloca nesse projeto, que é a intervenção do professor, ela vai ser só necessária, porque o projeto é do aluno, a gente não vai meter o dedo, meter a mão em nada, é seu, é você que vai trabalhar. Agora, a gente está aqui para dar suporte, nós somos o grupo do suporte, né? A gente vai te ajudar a chegar nisso aí. E aí, eu lembro assim, teve uma turma que foi incrível, foi uma vivência muito especial. Eu estava dando aula para eles, né? A gente tinha 2 aulas nesse dia, e aí eles pararam a aula e disseram, professora, a gente queria falar com você sobre o sonhadorismo. Aí eu, tá, vamos conversar sobre o sonhadorismo. Não, professora, é o seguinte, a gente não aguenta mais esse projeto. A gente não quer fazer isso, está tirando o nosso sono. Eles, assim, vomitaram tudo ali naquele momento. E eu aqui do outro lado, eu fiquei assim, paralisada. Sabe, eu olhava assim, eu lia, eu ouvia aquilo. E aí, depois até um aluno chegou, professora, mil perdões, acho que a gente foi muito rude. Eu disse, não, vocês não foram rudes, vocês foram verdadeiros. Eles não foram, não ofenderam nada disso. Eles simplesmente disseram que eles não estavam se sentindo à vontade. E na minha cabeça vinha aquela coisa, caramba, a turma vai cancelar a participação. E eu vou ter que dizer que tá tudo bem, porque o sonhador não vai impor nada. Mas calma, Isabela, pensa. E aí a gente foi pensando junto, eles terminaram de falar tudo que eles tinham que falar. E aí eu virei pra eles e disse assim, né? Eu fui muito sincera, assim, gente, vocês não são obrigados a participar. Se realmente a turma disser que não quer de jeito nenhum, tudo bem, tudo bem. A gente vai criar uma outra forma de avaliação, vocês não vão ficar sem nota de forma alguma, ninguém vai ser penalizado, isso daí não existe. Até porque, assim, é sonhadorismo, não é pesadelodorismo. Então a gente não pode viver um pesadelo. Se a gente não conseguir arrumar uma solução, tudo bem. E acho que é isso, o professor, ele sai daquele pedestal, mesmo que ele não se coloque, a sociedade existe na hierarquia do professor-aluno um pedestal. E a gente desce daqui e se junta com eles e diz assim, olha, bora lá, tô aqui com você, bora conversar. O que a gente poderia fazer? Aí eu comecei a conversar, coloquei também os meus sentimentos ali na mesa e a gente chegou assim a uma reorganização imediata de todo o espetáculo. Aí de repente veio e disse, professora, eu acho que isso é possível. Aí veio a outra, eu disse, olha gente, é o seguinte, nossa aula vai terminar, mas eu estou disponível à tarde para quem quiser me falar alguma coisa, quiser trocar ideia, né, eu estou aqui. E aí foi muito engraçado, porque logo em seguida uma aluna me ligou e ela disse assim, Isa, me mandou mensagem, eu queria te ligar mais tarde, posso? E aí como a gente usa uma plataforma que tem, né, a plataforma que nós tem, as chamadas, tá, pode ligar. E ela me ligou. E aí ela colocou a ideia dela, ela disse, eu acho que a gente vai fazer uma coisa muito legal, vai ser assim, e foi justamente aquele da Marie Curie que você assistiu, né? E eu disse, olha, eu ouvi aquela menina falando, eu disse, eu já estou imaginando, eu estou realizando aqui o trabalho de vocês, eu acho que vai ficar a coisa mais incrível. E eu, sinceramente, acho que vai ficar melhor do que ia ficar com essa ideia antiga. E eles colocaram a mão na massa, isso já nos 45 do segundo tempo, e o resultado foi maravilhoso. Mas mais do que isso, foi muito bom poder vê-los animados novamente. E toda vez, enquanto essa conversa com eles ia acontecendo, esse processo ia acontecendo, eu lembrava da fala do Rui. Desapegar, desapegar. Esse exercício não é fácil. Não é fácil pra gente, não é fácil pra eles. Mas é um exercício que a gente vê cada vez mais necessário na nossa vida, né? E eu acho que assim, essa vivência com esse grupo foi importante pra caramba, pra mim e pra eles. Quando a gente viu aquele resultado ali, né, quando eu via, antes de passar na live, eu assistia a cada live, eles me mandavam esse filminho deles, e aí, Isa, assiste aí, não sei o quê, e eu, aqui na sala da minha casa, as minhas filhas do meu lado,
Mãe, você vai chorar? Eu vou chorar porque a gente passou, a gente segurou junto, a gente se deu as mãos, a gente foi naquela luta, foi uma luta mesmo, sabe? Para alcançar, e eles conseguiram. Eles superaram todas as expectativas, inclusive as deles, porque no final a gente ouviu dizer assim, eu não sabia que eu tinha capacidade daquilo. Exatamente. É incrível. E a live, né, foi o grande final de tudo. A gente queria ter alunos lá no momento com a gente, mas não deu. E aí a gente fechou ali realmente só com quem já estava na casa, eu, a professora Manuela, as duas coordenadoras, a gente organizou tudo. O Marcelo, que foi um super irmão nosso nesse projeto esse ano, e virou, na verdade, um sonhadorista lá no colégio, que é o nosso, ele é parte do nosso tecnólogo de educação lá. E ele super curtiu, ele super se identificou com o projeto. E aí, Ana, naquele momento, eu não sabia se eu prestava atenção no texto que eu tinha que falar, ou se eu olhava pro computador que estava ali de suporte para poder os comentários, que a gente quer interagir, e ver assim, ver a tua presença, sabe, ver outros colegas nossos, sim, sabe, colegas nossos interagindo, a família interagindo, os meninos interagindo, vendo e admirando o trabalho dos colegas, foi um negócio incrível, sabe? Foi muito emocionante. Quem assistiu realmente sempre veio com essa coisa, gente, foi muito legal, a gente gostou muito, eu fiquei muito emocionada com meu filho. Cada um ali tem uma história diferente, cada um trouxe uma história de superação para chegar até aqueles resultados. E a gente apresentou ali, foram 5 curtas, 5 narrativas completamente diferentes uma da outra. E é como eu coloquei num texto, teve um texto meu que foi publicado agora, semana retrasada, lá no site do Sonhadorismo. Eu não sei se eu cheguei a te mandar esse texto, em que eu narro essa experiência de 2020. Sim. Na verdade, eu vi lá. Viu? Pois é. E aí, nesse texto, eu digo assim, que a pergunta inicial do Sonhadorismo 2020 foi: sonhar vale a pena? Que ousadia falar de sonhos em um ano como 2020. Exatamente. Que ceifou tantas vidas, sonhos, esperança, que deixou tanto desespero e trouxe tantas pessoas para uma situação limite. Falar de sonhos parecia uma grande ofensa. E a nossa pergunta para eles foi: sonhar vale a pena? E ao final dos 5 filmes produzidos, eles comprovaram 5 vezes que sonhar valia a pena. E ao final daquilo ali, né, a gente se olhou, a minha colega, a Manu, ela chorou, saiu de lá, sabe, com o rosto inchado de tanto chorar, porque ela dizia realmente, Isa, sonhar vale a pena. E a gente vai continuar sonhando. Eu queria, naquele dia, Isa, eu falei com você tarde da noite, você não tinha nem saído da escola ainda, porque eu queria te abraçar, porque eu sei o que te levou a chegar naquele final daquele dia, daquele momento. Eu sei às vezes que o quanto foi difícil para você e para eles, esses bastidores, especialmente professores que estiverem ouvindo a fala que a gente está construindo aqui hoje, não vai ser bolinho, não vai ser fácil, não vai, mas é lindo o resultado. Isa, aquele dia eu precisava falar com você 2 segundos, eu precisava. Então eu esperei tudo acabar, eu fui até o final, aí eu te mandei mensagem, eu não queria te atrapalhar, porque eu queria te dizer: Isa, vale a pena, não vale? E a tua resposta para mim é: Ana, sempre vale, né? Porque a gente não é nem pela gente, mas o sonhadorismo também muda a gente. É como você falou, a Ana de 2014 não é a Ana de hoje, com certeza não sou. Se eu sou melhor, se eu me dedico mais, se eu sou um profissional diferente, se eu ganhei mais capacitação, Isa, sabe? Se eu sou uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma companheira melhor, muito disso também veio de praticar o sonhadorismo, porque a pessoa muda, você se enxerga diferente. Eu descobri uma força que eu não tinha. Como que eu poderia, Isa, me entregar? Eu disse isso pro Rui, o dia que eu disse para ele, eu disse chorando. Em 2 momentos eu chorei conversando com o Rui. Como que eu poderia me entregar para uma doença se os meus alunos estavam brigando para ser reconhecidos? Para que o que eu tinha feito não parasse ali. E na verdade o que eu tinha feito era nada, porque sempre foram eles.
sempre foram eles. Num outro momento, Isa, eu me vi assim, desesperada. Logo que o História de Sonhos ganhou os agentes multiplicadores, que são os alunos que se identificam e querem compartilhar com outras pessoas o que aprenderam, né? Por isso chamam agentes multiplicadores do projeto. Logo que nós ganhamos os primeiros agentes, o primeiro evento foi muito bem aceito, de certa forma, porque era inclusive um tema que tinha que cumprir o calendário escolar. O segundo evento, como não era do calendário escolar, não foi aceito de cara. E eles tiveram que buscar patrocínio fora da escola para conseguir. O terceiro evento, eles foram aprender de leis para poder executar e exigir os direitos deles de fazerem um evento social dentro da escola, porque a escola também tem essa função junto à comunidade que ela atende. O quarto evento foi tão chocante, eu estou falando tudo de 2017, que a maioria desses só era uma palestrante convidada, porque tudo o bastidor era eles protagonistas. O último evento, que foi o Dezembro Vermelho, eu nunca vou esquecer disso também. Eles foram buscar os órgãos públicos, independente de partido político, de coligações ou relações pessoais. Eles foram buscar o serviço público do cidadão, aquilo que nos é direito, garantido por Constituição. E aí, assim, eles batiam na porta e eram alunos, ninguém queria atendê-los. E aí eles fizeram valer os direitos deles de cidadãos. Isa, você não tem ideia, eles foram recebidos no gabinete da prefeitura, porque chegou a ser tão incômodo o que eles fizeram, porque eles paralisaram uma cidade. Tudo bem, uma cidade pequena, mas causou tanto burburinho que eles fizeram, aliaram comerciantes em benefícios da escola para promover esse evento, foram buscar palestrante fora, foram buscar, abriram o serviço público para a comunidade, teve atendimento médico para os exames rápidos, né, para os testes DST, e aquilo tudo fazendo valer o seu direito de cidadão. Sim, sou jovem, tenho 16, 17, 18 anos, talvez no máximo 19, mas sou cidadão, tenho direito, a Constituição me garante, você é serviço público. E o serviço público não podia dizer não, porque eles estavam embasados na lei, conheceram os seus direitos. E aí eu disse para o Rui assim, eu falei, Rui, mas são garotos. Eliana, deixa realizar. Assessora no que puder, mas deixa realizar. Eles aprenderam a lição. Eles aprenderam a lição. Então, sabe, Isa, quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente se pergunta, eu me pergunto duas coisas. Outros precisam saber o que a gente faz. Outros precisam olhar para a gente e ver esses resultados e se ativarem em fazer também. E tantos outros já fazem e não são reconhecidos, né? Eu acho que o maior presente que a gente vai ter agora 2021 é essa disponibilidade desse grupo WhatsApp para a gente fazer esse grupo de estudo com professores que pensam parecido e estão disponíveis a entender como o sonhadorismo funciona. Eu acho que é o maior presente que a gente pode ter esse ano, eu de um lado, você do outro e o Rui de outro, porque é maior do que a gente. Eu me lembro de duas coisas. Um dia o Rui me disse uma frase que eu sempre falo ela e falo que não é minha, não é dele, porque não é mesmo, mas que ele gosta de usar e eu aprendi a usar também. 5 pessoas realmente modificam o mundo. Realmente modificam o mundo. E uma coisa que eu imaginei que ninguém soubesse, de repente somos 2, de repente somos mais, né? Ele inclusive fala que não eram as pretensões dele. Eu gosto do Rui ser despretensioso com o sonhadorismo. Ele criou o sonhadorismo, a gente aprende isso a todo momento, as técnicas, e ele é sim o mentor do meu trabalho. Não tenho o menor problema de dizer isso, porque me valo muito das informações, das trocas de experiência que eu tenho com ele. O História de Sonhos está onde está exatamente por esse incentivo mentorizado que ele faz com a gente. E ele não tem a pretensão de ser o dono do sonhadorismo, né? Que a gente vá lá e pegue, cuidando com muito carinho, sim, porque tem princípios, tem regras, tem as normas do projeto, mas assim, vem aqui, pega, pode fazer, não tem problema, dá certo, foi bom para mim, é bom para você, para fulano, para cicrano. E uma outra coisa foi quando esses agentes, esses meninos vieram para o grupo,
e vieram me ajudar e me jogaram nas redes. Passaram 8 meses de trabalho em equipe, nós éramos 13 pessoas, 14 comigo, 13 jovens, 14 comigo. O primeiro precisou sair. Isa, aquilo me deixou com uma dor, sabe? Puxa, mas agora que o que você está fazendo está dando certo, porque são várias redes, várias conexões, cada um cuidando de uma parte. Eu falei, ai meu Deus, e agora como é que eu faço? Até ter outra pessoa, até treinar outra pessoa, até ela aprender, se identificar, criar vínculo. Liguei pro Rui assim, Rui do céu, tá acontecendo isso. Ele falou, deixa aí, foi para isso que você inspirou esse garoto ir, deixa aí, porque vai bater asas, vai voar e o mundo tá aí esperando. E é o tal do desapego, né? Eu falo muito isso com a Elisandra. Eu falo, Elisandra, eu espero que o História de Sonho seja pequeno para você. Vai ter um momento que vai ser e que eu possa te ver voando. Porque é isso mesmo, ela falando aí no chat. Porque é isso mesmo, sabe? É isso que eu desejo para todos eles. Quando eu olho o Marcos, quando eu olho o Leonan, quando eu vejo o Tamires, que são os primeiros, quando eu olho a Elisandra, que são os dos últimos de sala de aula, porque 2020 eu não entrei em sala, 2020 eu já era 100% online, 2021 não vou entrar em sala de novo, é 100% online. Os números às vezes me deixam um pouco impressionada, porque são números que eu penso que às vezes é maior do que eu, mas a gente tem agentes multiplicadores o tempo todo, né, para estar aí nesses bastidores. E o mais legal de tudo isso é que agora o História de Sonhos entrou numa fase que a gente desconhecia, já estávamos, mas desconhecíamos. A internet proporcionou que o público adulto conhecesse o sonhadorismo, e não só o jovem. Diferente de você, eu me especializei no ensino médio, então eu consigo resultados incríveis com a molecada lá do médio, com os jovens lá do médio. E aí depois eu fui aprendendo como fazer isso no fundamental, anos finais, 8º e 9º ano. Aprendendo, comecei a desenvolver isso muito bem, implantei numa escola aqui da rede estadual de ensino. Não tenho experiência com a particular, não tenho experiência da rede particular ser sonhadorista, eu, Ana. E quando a gente vai para a rede, eu tô imaginando que é esse meu público, Isa, de verdade, sabe? O garoto então do 8º, do 9º, do 1º, do 2º, do 3º ano. E de repente, agora com o povo aí cuidando das nossas redes e mostrando métricas, e a Elisandra aprendendo sobre isso, me falando, Ana, nosso público agora é um povo até 35 anos. Os adultos voltaram a sonhar. O mundo tem solução, Isa. O mundo tem solução. Eu vejo o sonhadorismo como uma necessidade de inspiração mesmo, sabe? Acho que eu comentei contigo isso. Eu olho, principalmente hoje, não que não acontecesse antes, mas eu acho que hoje é um momento em que isso talvez tenha ficado ainda mais destacado. A necessidade que as pessoas têm de uma inspiração, principalmente se essa inspiração vier de dentro delas. Então acho que o sonhadorismo é aquela coisinha que vem, te dá uma balançadinha assim. E aí essa balançadinha, você é que nem quando, né, o copo fica muito tempo, o líquido fica muito tempo parado, aí vem alguma coisa que se sacode o frasco, e aí a parte sólida ela vai subindo, ela se mistura e volta aquela substância, né, aquela mistura acontecer. Eu acho que é isso que o sonhadorismo faz com a gente, né? E eu acho que assim, multiplicar é uma ação inerente do processo, é uma consequência natural da coisa. Porque se eu gosto, se aquilo me alimenta, eu transbordo, e se eu transbordo, vai para o outro. Eu acho que esse é a grande magia do sonhadorismo, porque a gente transborda e quem está com a gente transborda junto. E esse transbordamento faz justamente com que você tenha os seus agentes multiplicadores, com que a gente consiga aqui, a cada ano, alastrar um pouco mais e trazer esse projeto. E eu acho muito lindo ver, eu gosto muito de ver a transformação dos meus alunos. Mas eu vou te confessar que uma coisa que me encanta demais
é ver a transformação nos meus colegas, porque a gente sabe a dureza que é a vida de um educador no Brasil. Sim. Né? E eu acho assim, a gente está falando de rede particular e rede pública, a gente sabe que a rede pública ela tem mais privações, mas a rede particular ela não é paraíso. Não, claro que não. Então, a gente lida com muitas situações, já tem colegas que estão nas duas redes, enfim. O educador em si, o educador no Brasil, ele é uma figura muito escrachada, né? Da sociedade, tudo que a gente faz, a gente precisa provar e comprovar 30 mil vezes, todo mundo sabe mais do que o educador, né? Então, enfim, eu nem vou entrar muito nessa seara, mas a gente entende o quanto o educador tem um caminho sofrido em várias situações. Então, acho que chega um momento, assim como lá em 2017, o sonhadorismo disse assim, Isa, levanta, bora. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecer com colegas, sabe? Quando eu vejo colegas que vêm e eles vão se juntando, vão agregando, Isa, eu quero, Isa, que coisa linda, Isa, que legal, Isa, que legal. E quando eles se permitem vivenciar o sonhadorismo e digerir aquilo, sabe? Trazer para si e se transformar enquanto ser humano, enquanto profissional. Os meus colegas que participam não são as mesmas pessoas. Não são mesmo. Né? A gente vê o brilho nos olhos, e a gente sabe o quanto é difícil manter o brilho nos olhos do educador. Por conta de tantas situações, tantas, né, ameaças. Eu acho que resgatar esse brilho nos olhos de quem trabalha com educação, eu falo de educador, eu não estou falando só do professor, estou falando também do gestor, estou falando do coordenador, do orientador, estou falando de toda essa galera que está na escola, sabe? Quando a gente resgata esse brilho no olhar, e a gente resgata a esperança e a certeza que às vezes algumas pessoas acabam deixando no meio do caminho por conta de tantas agruras, tantas intempéries, né? Eu acho que é um movimento incrível, sabe? E que aí a gente vê a força real do que é o sonhadorismo, né? Como eu sempre digo, não é um projeto escolar para inglês ver, não é um projeto escolar ponto. É uma resposta a muita coisa que as matrizes educacionais pedem para nós, né? Quando tu falasse assim, a gente olha para o aluno como ser humano, o aluno Dante, né, do ponto de vista completo, a composição daquela pessoa. E a gente, enquanto educador, também se apresenta para ele como um ser humano, passível a erros, que tem que desapegar, tem que se reconstruir, que falha, mas que ao mesmo tempo tem força de algum lugar que às vezes nem a gente sabe de onde. E eu acho que isso faz com que justamente a gente resgate a verdade, sabe? A gente se conecta em essência. E a gente sai daquele trabalho escolar em que as coisas são feitas, é um monte de cartaz, é um monte de coisa que é acumulado, não tem um significado real para as pessoas e que não vai passando, né? Não. Esse projeto, ele tem um significado gigante para todas as pessoas que participam, todas as pessoas, educadores, alunos, inclusive as famílias que estão ali no entorno, dando todo o suporte, participando, se organizando. Eu acho que assim, é um movimento de transformação real. A Elisandra falou uma revolução, e é isso mesmo, é uma revolução. Eu, Isabela, acredito em revoluções passivas nesse sentido de que a gente vai de dentro para fora. Eu acho que essas são as reais revoluções, aquelas que mexem no âmago, né? E que vão para depois responder. O que a gente vê aqui fora não é a metade do que aconteceu dentro. O que a gente assistiu naquela live do sonhadorismo não é a metade do que aconteceu dentro de cada uma daquelas criaturinhas e criaturonas que estavam lá. Não é, sabe? E é uma transformação, uma revolução que continua, ela não para, ela continua, ela vai acontecendo, ela vai borbulhando o tempo todo. Então eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer, de ver essas pessoas daqui a uns anos, né? E olhar para elas e ver o que elas fizeram, sabe? Olha, gente, o que vocês fizeram? Você vai ter essa experiência. Eu tenho certeza você que vai isso ter. Reverbera, porque que isso realmente transforma, semeia
novas plantas, novas flores. A gente já assiste coisas imediatas, né? Estudantes que a gente vê assim que imediatamente se engajaram num projeto que já estava um tempão ali na gavetinha mental dele, para fazer, sabe? E trazem essa inspiração para outros jovens, para outros adultos, inclusive. Você vai sentir isso, Isa. Eu tenho certeza do que eu estou te falando, porque em vários momentos, talvez por um pouquinho mais de tempo praticando o sonhadorismo, eu já fui parada por pessoas que já foram alunos e hoje já se encontraram o suficiente para realizar parte daquilo que é sonho, porque o sonho, ele não acaba, né? Quando você realiza um, você ainda tem outros ali, né? Uma listinha interminável. Alguns você não conclui, tantos outros sim, mudando da rota como você falou. E eu já tive esse privilégio, esse prazer de ver alguns aí realizando seus sonhos, e isso é impagável. Não tem salário que o governador do estado me pague um dia que me faça que vale, sabe? É impagável. Logo, logo a gente vai se encontrar de novo para poder contar essas histórias. 5 anos depois, 10 anos depois, o que aconteceu? Eu tenho certeza disso. Ô Isa, para quem for assistir o nosso vídeo, sei lá, eu não consigo definir o sonhadorismo em uma palavra, uma só. Eu não consigo. Mas eu defino o sonhadorismo assim, para mim, Ana, como mudou a minha vida. E daí mudou de muitos. Então eu mudei e tudo à minha volta mudou. É mais ou menos assim para mim. E para você? Eu acho que é o que a Elisandra colocou pra gente, uma revolução. O sonhadorismo é uma revolução, né? Porque a revolução, ela tem como consequência a transformação. E essa transformação, penso que seja a transformação, porque ela começa do indivíduo, e aí, como você diz, transformou em mim, transformou ao meu redor. E se a gente multiplica essas revoluções pessoais que transformam o seu redor, né, o seu entorno, veio de dentro, foi para fora, junta em um grupo de 10 pessoas, 20, 30, uma cidade, um estado, um país, a gente tem a revolução que a gente sempre quis, né? Então, o sonhadorismo é a revolução que a gente estava precisando há muito tempo, né? A gente sabe o papel que a escola tem na sociedade e que, infelizmente, ainda não foi assumido por um sistema, enfim, por várias situações, mas o sonhadorismo, ele trouxe essa resposta para a gente, né? Ele trouxe esse caminho, trouxe essa luz, olha, para aqui, né? Para aqui, não é uma receita de bolo. Não, eu acho que é importante deixar claro que o sonhadorismo não é uma receita de bolo. O próprio Rui é muito aberto a muitas situações. A gente tem, obviamente, uma base do sonhadorismo, a base teórica, as premissas, a gente tem isso daí tudo, até porque é preciso para que você tenha um perfil de projeto, para que você tenha um perfil de trabalho. Não destrui também, né, o que é o sonhadorismo, porque às vezes a gente acaba destruindo, para não né? se perder, para não se perder, sabe? E assim, eu acho que além disso, existe uma parte, eu acho que isso que eu acho muito legal, sabe? Que o próprio Rui ensina com o próprio exemplo, né? Esse lado que você desapega, que você vai transformando, que você vai trazendo novas situações e se adaptando. É aquilo que a gente diz, né? A água, ela não só transforma rochas, ela lapida, ela corrói não, enfim, ela lapida mesmo, ela transforma rochas, mas ao mesmo tempo ela sabe passar pelas rochas. Então acho que a gente tem esse movimento da água, sabe? E esse poder de transformação. Eu espero de todo o meu coração que realmente o sonhadorismo chegue cada vez mais a mais pessoas, assim como chegou para mim como um momento de inspiração, algo que me resgatou. Para mim também. Quase que do fundo do poço, né? Que me resgatou. E eu digo assim, eu tô falando da Isabela professora, mas eu tenho a Isabela cantora, eu tenho a Isabela escritora, eu tenho a Isabela mãe, eu tenho a Isabela sonhadora, eu tenho a Isabela poeta, tenho várias Isabelas, sou uma espécie de Fernando Pessoa, tem várias pessoas aqui, né? E todas essas Isabelas foram acordadas. Sim. E todas elas trabalham juntas. Então, por exemplo, para mim é muito rico poder dizer para o meu aluno hoje que a gente sabe
o quanto isso é um paradigma na cabeça das pessoas, né? Ah, se eu for isso, eu não posso ser aquilo. E aí, tem muita gente que diz, gente, mas eu quero ser engenheiro, eu não vou mais poder dançar, eu não vou mais poder cantar. Por que não pode? Por que não pode? Né? Por que a gente se fecha nas possibilidades da vida? Tudo é possível, tudo é possível. E o senhodorismo vem trazer, resgatar isso na gente. Ele corta com coisas antigas que a gente vem amarrando, e ele, aqui, ó, vai lá, anda, caminha, né? Eu acho que é muito isso. Então, se for para definir o senhodorismo com uma palavra, eu acho que aí é a revolução. É uma revolução. Isa, eu nunca te pago. A conversa de hoje não termina porque não tem fim. A gente é apaixonada pelo que faz, nós somos apaixonadas pelo sonhadorismo, nós nos reinventamos, nos redescobrimos, fincamos, não foi raízes, nós fincamos sonhos novos, criamos possibilidades novas, nos modelamos diferente. E eu espero que essa nossa fala possa despertar isso também em outras pessoas. Eu nunca te pago pela conversa de hoje. Eu te agradeço, Ana, super te agradeço pelo espaço, pela conexão, né, por tu seres assim, uma pessoa de tanta luz e trazer essas promoções de encontro, sabe, de estar presente, de sempre, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho assim, tu és uma pessoa muito importante no sonhadorismo para tantas vidas, né? E eu espero que essa tua iluminação natural, que ela perdure aí por muito tempo, que ela transforme cada vez mais vidas, que tu possas transformar mais ainda a tua vida e que a gente possa desenvolver muito mais conversas, projetos, grupos de estudo, né? Desde essa pandemia passar, que a gente marca um café. Opa, eu já estou te esperando aqui no QG. É minha prova, quando é a próxima, ela está perguntando aqui. A Elisandra, prova, é 1,5 m por 1,5 m, é tudo que a gente tem. E olha, com 1,5 m por 1,5 m, o que a gente consegue fazer. Essa molecada é incrível. Isa, eu nem sei como que eu vou editar, porque eu não consigo nem enxergar o que a gente precisa tirar dessa nossa fala, de verdade. Aqui no cronômetro está mostrando para mim 1h20 de prosa. Acho que eu não vou editar nada, eu vou jogar isso aqui assim lá mesmo. Ou então, se você quiser, eu coloco num link não listado, você dê uma olhada, porque você é muito melhor e especial nisso do que eu. E ver se você consegue tirar alguma coisa daqui, porque eu olho, não sei o que eu tiro. Não, fica à vontade, isso daí é contigo. Então eu quero te mostrar uma coisa, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui pra você. Sandra, eu vou aproveitar enquanto a Ana tá compartilhando, só para te dizer que eu tô muito feliz, viu? Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar conversando, né? E assim, o conhecimento, acho que ele é mútuo, sabe? Ele não é de ninguém, ele é mútuo, ele se transforma, ele tá aí pra gente viver junto. E que bom que a gente tem essa oportunidade, né? De viver esse conhecimento aqui todo mundo junto. E eu fico muito, muito animada, muito feliz, inspirada com as histórias que vocês contam e que a Ana conta sobre vocês. E eu acho assim, enfim, eu sou fã. Eu sou toda aplausos pro projeto Histórias e Sonhos e pros agentes, né? Ana, eu te confesso que eu sou mais fã dos agentes, viu? Eu tenho certeza disso, eu não tenho nem dúvida disso. Porque olha para você ver como o negócio funciona aqui, Isa. Eu não sei se você consegue ver bem e peço desculpas porque eu sei que você é artista e nós todos aqui na parte de arte somos bem amadores. Mas olha como que é o nosso organograma. Então assim, não existe quem é maior do que o outro. O PHS é a nossa missão, né? O projeto História de Sonhos, dentro dessas pegadas que a gente vem aí sendo mentorizada. Todo mundo trabalha igual, unidos. Quando um cai, derruba todo mundo, porque todos nós trabalhamos em igual importância aqui. Não importa se a Ana que mentorizou, sei lá, criou, não sei, copiou, clonou, enfim, ou se
o Gustavo, que eu queria tanto que tivesse aqui para te contar a nossa história, ele mesmo, nas percepções dele, ou um profissional qualificadíssimo que está chegando agora na equipe, que nós só pudemos custear depois de 3 anos. Então, assim, todo mundo igual e em volta a tudo que a gente aprende, né? Uhum. Então, é assim que funciona. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém, é tudo no mesmo quadrado, Isa. Na verdade, no mesmo círculo, né? Porque aqui o pessoal, o que seria de nós sem eles, o que seria deles sem a gente, não sei, entendeu? Eu não sei te dizer, eu não consigo ver mais ou menos. A importância é bem de mão dada mesmo, um com o outro. Amei. Nunca falo diferente, né? Nunca falo diferente, porque é bem isso mesmo. Amei. Adoro conversar com você, adoro aprender com você. Estou muito orgulhosa de estar nesse grupo de estudo com você. Eu acho que a gente vai ser bem feliz ali. Vamos ter professores incríveis ali que vão passar pelo processo que a gente já passou e vai ser lindo ver isso, sabe? E quem sabe, né, até o final do ano a gente consiga sentar lá naquela nossa prainha que nunca aconteceu, né? Na beira daquela escola que a gente ainda não visitou e reunir mais gente, ao invés de só ser 3 sentadinhos lá proseando, seja um tantão de gente maior. E tudo isso, Isa, só é possível porque a gente quis transformar, né? A gente quis transformar. É verdade. É verdade, transbordou, né? A coisa transbordou. Foi maior do que a gente, né? A gente não conseguiu segurar isso daí, não teve jeito. Elisandra, ficou alguma pergunta que você queria fazer para a Isa, que não foi feita? Alguma coisa que você quer colocar como consideração final aí? Deixa eu ver aqui. Ela já te conhecia, Isa. Hoje só tá no tete a tete, entendeu? Ela assistiu a live, eu daqui, ela de lá, e a gente falando no zap, você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Foi coisa de louco, a gente não conseguia parar. E ela acorda cedo, 4 e pouco da manhã, como eu. Eu vou, Elisandra, deixa só passar essa pandemia que eu estou aí. Lembra que a gente estava combinando? Foi. A gente estava combinando, eu ia a São Paulo, e aí eu ia passar aí uns dias com vocês e tal. Acho que é muito bom a gente ter essas trocas, mas pode deixar, viu? Pode me esperar, pode separar o cafezinho aí que a gente vai ter. E eu já te falei que aqui tem tudo, inclusive pouso pra você ficar uns dias, porque eu acho que um dia só nós não coloca nada em dia, não. Ai, que bom, gente, isso é muito legal, né? Eu acho que uma outra consequência incrível do sonhadorismo são essas conexões que eles fazem, que a gente tem, né? Porque é o nível de consciência, a conexão com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente tem de proximidade, de sentimento, de visão de mundo, de esperança, de vontade, né? E eu fico muito feliz mesmo, muito feliz. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Elisandra, muito obrigada, né, esse projeto, por mais esse momento. Fico muito feliz de estar aqui, muito honrada, na verdade. E a gente continua, acho que tem 2021 inteiro aí pra gente transformar, pra gente levar histórias de sonhos, né, pra gente sonhar junto e mostrar para as pessoas que sonhar vale a pena, que quando a gente sonha junto, sonho que se sonha junto vira realidade. É isso aí. Isa, brigadão, beijo, precisou de mim, grita, me chama no zap, não importa a hora. E eu também, precisando do seu, você sabe que eu vou te gritar, é assim que funciona. Pode ficar à vontade. Um beijo, Ana, um beijo, Elisandra. Tudo de bom, viu? Obrigada. Isa. Tchau. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!